Pastor Wilson, os pensadores gregos, eles, a conspiração no pensamento deles, e os pensadores, esses que você mencionou, a partir de 1600, século XVII. Século XVII. Século XVII foi muito marcante. Principalmente. Filosofia moderna começa ali, né? Sim. E depois a gente vai ver a posição. Conspiração ao metafísico. Se houve algum pensamento conspiratório contra o que é metafísico nos pensadores gregos, e quais dos pensadores aí modernos, principalmente século XVII, o senhor indicaria como assim, mais aguerrido conspirador contra aquilo que é metafísico? Então, quando a gente fala do metafísico, às vezes as pessoas têm aquela impressão inicial de que a gente vai estar falando sobre coisas sobrenaturais. E a metafísica, na verdade, nada mais é do que o estudo do arquê. O arquê seria aquele princípio, né, como a gente estava dizendo. Então, qual é o arquê da realidade? A grande preocupação dos filósofos lá, pré-socráticos, e depois também foi com Sócrates, os filósofos clássicos, era a questão cosmológica. Ou seja, eles queriam tentar entender o que era o universo. Depois a gente vai ver com Sócrates uma ênfase mais forte na questão, por exemplo, da antropologia, né? Quer dizer, conheça-te a ti mesmo, o que mais importa é saber quem é o homem, essa coisa toda. Então, dentro dessa esteira aí, que a gente vai ver a partir de Sócrates, o pensamento clássico emergindo, o pensamento clássico vai se contrapor à ideia dos pré-socráticos, principalmente ali daqueles que defendiam essa ideia de que a realidade era múltipla. Por quê? Porque Sócrates via algo que realmente unia, não é? E que a verdade, na verdade, do ponto de vista de Sócrates, estava dentro de nós. Nós realmente já nascemos, nós não somos como um livro em branco, nós já nascemos com algumas pressuposições, nós nascemos já com algum conhecimento, tanto que ele chega a ensinar, acho que é trigonometria, por exemplo, para um escravo, apenas no diálogo. E ele que vai desenvolver aquele método, nós chamamos de método maêutico, né? Como ele era filho de uma parteira, ele parte dessa pressuposição de que, na verdade, todos nós já temos o conhecimento. Ele está como uma criancinha dentro de nós. A função do filósofo é fazer com que essa criança emerja, venha, né, à tona. Então, no diálogo, na conversa, fazendo perguntas e respostas e etc. e tal, ele acaba levando a pessoa ao conhecimento. Então, isso aqui é socrático, isso aqui é filosofia clássica. Os sofistas não partiam dessa pressuposição, não aceitavam isso. Para eles tudo era válido e não havia essa pressuposição de algum conhecimento pré-existente, alguma coisa assim. Com Platão, né, que na verdade seria um discípulo aí do Sócrates, ele vai avançar um pouquinho mais na sua imaginação e vai dizer, por exemplo, que nós já teríamos uma alma pré-existente, que nós já teríamos existido antes. Por isso que a gente traz para esse mundo aqui alguns conhecimentos, alguns conceitos e tudo mais, né? A gente vai ver o platonismo se desenvolvendo, se tornando gnosticismo, nós vamos ver isso se penetrando dentro do contexto da igreja, os apóstolos cristãos combatendo esse tipo de crença, né? Mas a gente vai ver um certo prevalecer no campo da filosofia e da teologia também, uma perspectiva mais dos filósofos clássicos. Então, o que prevaleceu durante esses últimos 1.700 anos, mais ou menos, 1.800, porque depois nós vamos ver um retorno, principalmente através de Nietzsche, não que ele fosse o único, mas Nietzsche vai jogar de novo a filosofia para dentro daquele contexto dos sofistas. Ou seja, ele rompe com a filosofia clássica, entende que, de fato, não há nada inerente em nós, né, que inato em nós, nenhum tipo de conhecimento que precisa vir à tona, e que a realidade é absolutamente caótica, e que o homem está, nesse sentido, então, totalmente livre para construir a sua visão da realidade da forma como ele deseja. Então, quando nós chegamos já no século XX, Nietzsche vai morrer ali no final do século XIX, né?
Isso, mais ou menos no ano 1900, já iniciando o século XX ali. Aí, então, sim, o pensamento dele vai se tornar prevalecente, digamos assim, com aquilo que nós chamamos de pensamento pós-moderno. Ou seja, há uma insurgência de alguns filósofos contra aquela visão de uma realidade estruturada, que a gente tinha com Newton. Newton fala de um mundo estruturado, de uma realidade estruturada. Nós vamos ver alguns gramáticos desenvolvendo toda uma gramática, dizendo que, por exemplo, há uma estrutura linguística também na humanidade, que você pode perceber uma certa continuidade entre as línguas, né, que remotam, por exemplo, a uma língua original, alguma coisa assim. Tudo era estruturado, tudo é estruturado. Agora vem os pós-estruturalistas, ou seja, não existe nada estruturado, ok? Não existe estrutura nenhuma. Nós estamos completamente soltos, absolutamente soltos. Ok, isso aí, agora é importante, talvez você falou uma coisa, introduzindo uma palavra aqui, da questão do naturalismo. O naturalismo, ele se desenvolve basicamente dentro de uma perspectiva mais da filosofia clássica, ok? Essa ideia, por exemplo, da evolução, embora seja construída por Darwin, dentro do campo da biologia, mas o primeiro a introduzir essa visão de que está acontecendo uma evolução na realidade foi o Hegel, né? O Hegel que construiu, dentro daquela perspectiva também da tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese. Só que tudo estaria caminhando para um processo evolutivo, para essa ideia de progresso. Essa ideia de progresso, essa ideia de evolução vem de Hegel, ok? Como eu falei, quando você chega em Nietzsche, Nietzsche vai destruir isso. Não existe evolução, nenhum tipo de evolução. A realidade não está evoluindo para nada, não está havendo uma melhora em nenhum sentido que você possa imaginar. Agora, é lógico, antes disso, a gente vai ver ainda essa crença na evolução sendo bastante propalada e espalhada em muitas culturas. A bandeira brasileira, por exemplo, ela traz essa expressão ordem e progresso. Essa crença no progresso é uma crença iluminista, é uma crença positivista, tá? Não tem nada a ver com a ideologia de gênero. Pessoas que defendem a ideia de ideologia de gênero não compartilham com essa ideia. Tá? Um Foucault não iria compartilhar dessa ideia, o Derrida não iria compartilhar dessa ideia. Então, isso aqui, quando a gente fala de naturalismo, quando a gente fala de evolução, nós estamos ainda dentro de um campo estruturado do pensamento estruturalista, ou seja, do pensamento iluminista, do pensamento que acreditava ainda que nós estávamos dentro de uma realidade que era estrutural e que se podia conhecer. Nós estamos ainda dentro do campo da universidade, nós ainda estaríamos dentro do campo das faculdades. Já com Foucault e tudo mais, você está totalmente fora dessa realidade, totalmente fora da possibilidade de qualquer racionalidade. A razão está morta, ela morreu. Não existe possibilidade de demonstrar absolutamente nada da realidade a partir da razão. Então, antes nós tínhamos uma crença, né, dogmática, absoluta na razão, e de repente agora nós estamos vivendo, durante o século XXI, um ceticismo, uma descrença total na possibilidade da razão. Inclusive não só da razão, mas também da ciência, ok? A voz da ciência, embora ela propale e ainda tenha, digamos assim, uma certa autoridade, sim, dentro de um contexto que seja conveniente. Quando não é conveniente, a ciência não vale nada. Ok? A gente viu esse caso acontecendo agora mais recentemente por conta da pandemia. Uma hora a Organização Mundial de Saúde fala, ela é autoridade. Todo mundo baixa a cabeça, olha, a OMS. Outra hora a OMS fala algo que pode ser contrário àquela minoria que quer controlar e dominar a sociedade. Então, peraí, agora a OMS não tem autoridade mais. Quem que é a OMS para ficar falando coisa aqui? Entendeu? Então, a coisa está totalmente solta, essa realidade que nós estamos vivenciando. De que forma o ateísmo do século XVII está relacionado com a ideologia de gênero? Ok. Então, quando a gente fala esse ateísmo
né? A gente precisa entender também, porque às vezes as pessoas fazem essa associação que não indevida, digamos assim. O cara é filósofo, então ele é ateu. Não necessariamente. A grande maioria dos grandes filósofos não eram ateus. É lógico que, às vezes, eles tinham perspectivas relativas a Deus do ponto de vista diferentes, né? Então, aí nós vamos ver, por exemplo, que eu citei Spinoza. Spinoza acreditava? Sim, mas só que é lógico que ele tinha uma perspectiva panteísta, né? Então, quem me conhece sabe um pouquinho o que é o panteísmo, e tem essa ideia de que tem uma substância só. Deus são as coisas, é o mundo, e o mundo também é Deus. Enfim, não existe uma separação, não existe uma distinção, não existe criação, etc. e tal. Quando você pega, por exemplo, outros, tipo o Kant, o Hegel talvez seja mais panteísta também, mas, por exemplo, Kant seria mais deísta, né? A ideia de que o deísmo ensina que o mundo foi criado por Deus, existe Deus, Deus é distinto do universo, mas Deus não interage com o universo. É a história do relojoeiro, ele deu corda no relógio, e o relógio caminha sozinho. Então, assim, acredita em Deus? Sim, porque você olhando para o universo, você começa a deduzir uma série de indícios, de sinais, que parecem nos levar a crer que existe uma inteligência que parece que organizou essas coisas, que fica muito evidente para nós que seria muito difícil negar a existência de uma inteligência. Agora, daí já dizer que ele veio ao mundo, que ele se encarnou, não é? E que a Bíblia registra, de fato, a visita de Deus aqui na Terra, isso é coisa para religiosos. Então, tá, agora significa que os filósofos não tinham argumentos para provar que Deus existia? Sim, você vai ver Leibniz, né, por exemplo, o grande matemático alemão também desenvolvendo seus argumentos e tudo mais. Então, quando a gente fala desse ateísmo, esse ateísmo está presente em alguns autores e se torna, digamos assim, mais prevalente na época já do século XX. Até então, não havia muito assim, embora a gente podia dizer assim, que os iluministas fossem bastante antirreligiosos. Antirreligiosos no sentido de reconhecer a autoridade da igreja. A igreja estava sendo questionada e eles não têm realmente nenhum tipo. O próprio Kant não tinha nenhuma simpatia pelo clero, né? Quer dizer, ele achava que era possível conhecer a verdade. Você pega René Descartes, por exemplo. René Descartes, ele acha que o homem simplesmente sozinho, autônomo, através da sua própria razão, é capaz de conhecer Deus, conhecer de forma assim absoluta. Ele chega, inclusive, a argumentar provando a existência de Deus, né? Por exemplo, quando ele desenvolve aquele argumento dele lá do cogito ergo sum, para fundamentar o próprio cogito ergo sum, ou seja, penso logo existe, ele vai recorrer necessariamente à existência de Deus para provar isso. Então, assim, agora, a questão, por exemplo, do naturalismo, né, que a gente falou que surge dentro desse contexto, é uma possibilidade de se tentar explicar, né, a realidade sem recorrer a Deus, ok? Então, qual foi a teoria que se desenvolveu? Se desenvolveu uma teoria de que, embora eu não vou entrar aqui no mérito do Big Bang, porque o Big Bang, inclusive, foi proposto por um padre, né? O Big Bang, ele é proposto por um religioso, digamos assim. Ele não estava querendo, ao propor o Big Bang, insinuar que Deus não existisse. Ele estava simplesmente entendendo que tudo no início lá se concentrava como se fosse uma grande bolinha, que depois aconteceu uma explosão, mas que essa explosão foi organizada, foi conduzida, orientada, e etc. e tal. Então, e alguns chegaram, por exemplo, o próprio Darwin, não, segundo consta, ele não era um ateu, digamos assim. E segundo consta também, por alguma coisa que a gente tem lido a respeito também, quando ele escreve a origem das espécies, na verdade, deveria ser a origem do fim das espécies. Porque a proposta de Darwin era de que um determinado, vamos pegar aqui um animal, por exemplo, você nunca podia fazer uma afirmação, isso aqui sei lá, um leão, né? Por quê? Porque ele está num processo de evolução. Se ele está num processo de evolução, no máximo você pode dizer, ele está um leão. O ser humano, ele está dessa forma, mas nós estamos num processo de evolução, de modo que nós não temos ainda a conclusão final daquilo que nós somos. De onde veio isso? Isso vem, por exemplo, também do pensamento de Hegel.
Você, segundo Hegel, foi que introduziu essa ideia de que você não podia afirmar mais nada de nada, porque se tudo está em processo, tá? Mesmo que esteja num processo de evolução, está indo para melhor, digamos assim, mas você não pode afirmar absolutamente nada, porque ao mesmo tempo que você está afirmando, aquilo já mudou. Lembrando quem? Heráclito. Heráclito lá, o pré-socrático, já dizia que quando você passava por uma ponte, você nunca passava por uma ponte duas vezes, porque quando você passava na segunda vez, aquelas águas que estão passando por debaixo da ponte já são outras águas, aquela pessoa que está passando por cima da ponte já é outra pessoa, e que a realidade está nessa constante mudança, que, aliás, foi o outro debate que aconteceu entre os filósofos pré-socráticos, se existe alguma coisa que permanece, ou se a realidade é completamente fluida, né, como diria também o Balme, quando fala dessa idade contemporânea, moderna, né, fluida. Ou seja, tudo está fluindo ou existe alguma coisa que permanece? Aqui é um ponto importante, que tem uma conexão direta com a questão da ideologia de gênero. Porque aqueles que defendem a ideia da ideologia de gênero vão partir da ideia de que não, que só existe coisas fluídas, que tudo está fluido e que não existe a ideia de coisas, ok? Do outro ponto de vista, que nós vamos sustentar, é exatamente o oposto. Ou seja, tem algo, sim, que permanece. Nesse mundo fluido, aparentemente caótico, tem alguma realidade que permanece, tá? Algo que a gente poderia dizer que é essencial, porque aqui existiu uma divisão entre os filósofos, alguns que se tornaram existencialistas e os que se tornaram essencialistas. Os existencialistas vão dizer que o que existe é só apenas a existência. Então, quando você pega Jean-Paul Sartre, Heidegger, né, a própria Simone de Beauvoir, que fala, mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Quer dizer, ninguém nasce com uma identidade, ninguém nasce com uma essência. Então, quem são esses? São os existencialistas, que não acreditam que tem alguma coisa que permaneça. Ora, se eu não tenho, portanto, eu vim para cá, como um livro branco, não há nenhuma essência, então eu não sou nada, num certo sentido. E eu vou me tornar aquilo que eu quero me tornar, ok? Então, onde é que está um dos perigos disso aqui? É que, da mesma forma como você diz, ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher, amanhã você vai estar dizendo assim, ninguém nasce humano, mas torna-se humano. Agora, a consequência disso, ok? Se ninguém nasce humano, então ponto. Nós não temos mais natureza humana. Não existe mais o humano. Não existe mais a possibilidade de nós falarmos, por exemplo, sobre dignidade humana, que é a base que sustenta todo o ordenamento jurídico. Quando vocês vão estudar o direito, por exemplo, vocês vão perceber que todas as leis são construídas em cima de uma premissa fundamental, a dignidade humana. Porque o ser humano é digno, é que nós temos todas essas leis. Diferentemente dos animais, nós não temos essa concepção em relação a eles como nós temos o ser humano. Ok, mas se nós não temos uma natureza humana, se nada em nós permanece, qual é o meu valor? Eu posso ser comparado a um cachorro, eu posso ser comparado a um rato. O meu valor, quem disse que o meu valor excede ao de um rato, por exemplo? Não é? É como, por exemplo, a própria teoria da evolução. Ela, entre aspas, ela é problemática também nesse aspecto, porque ela fala que todo movimento de evolução é no sentido de buscar a sobrevivência, não é? E aquilo que é o melhor, digamos assim, para a espécie. Então, por que a espécie está evoluindo? A espécie está evoluindo em função, basicamente, da sobrevivência. Então, por conta da sobrevivência, ela vai se adaptando, ela vai se ajustando, e ela vai ter um certo tipo de comportamento que vai se ajustar, que vai se adequar a essa possibilidade da sobrevivência. Ok, mas quem disse que é certo a sobrevivência do ser humano e que o ser humano tem que realmente levar vantagem? Que eles falam, é vantajoso para o ser humano. Mas por que não pode ser vantajoso para as formigas? Por que a gente não pode pensar... Então, peraí, porque só vantajoso
no nosso comportamento, a gente faz as coisas pensando só na vantagem dos homens. Por que não também pela vantagem dos ratos? Por que não também pela vantagem das baratas? Ok? É lógico que a gente sabe que o pensamento naturalista ele é um pensamento utilitarista, não parte da pressuposição de que existe o correto e o incorreto, é simplesmente aquilo que é útil. Então, é útil como? É útil quanto for vantajoso para mim. Por que seres humanos têm esse tipo de comportamento? Porque é vantajoso para o ser humano. Ok? Mas isso seria de se perguntar também por que a gente exclui os demais seres, não é? E aí a gente vê, então, a dificuldade de sustentar essas perspectivas, que acaba resvalando no relativismo, não é? Porque se a realidade, se tudo aquilo que eu penso, que eu creio, é construção social, portanto, não tem nenhuma base na realidade em termos de verdade, é simplesmente subjetivo, ok? A ideologia de gênero também ela não tem autoridade nenhuma para tentar se impor a nós como verdade. Ela é tão construção social, não é? Subjetiva, simplesmente uma ilusão, uma imaginação da mente das pessoas, quanto a nossa forma de pensar como cristãos ou como pessoas que defendem a ideia do essencialismo, conforme a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas, enfim, eles não têm essa autoridade, né? Quem defende a ideia da ideologia de gênero está construindo a sua visão de mundo, ok? Sobre uma base completamente incipiente, no sentido de acreditar simplesmente de que as coisas são construção social. Ok, se é construção social, a deles também é. Então, portanto, não há verdade para ninguém. E se não há verdade para ninguém, eles não têm o direito de tentar exigir ou impor para nós essa forma de pensar, dizendo, por exemplo, ninguém nasce mulher. Como você pode fazer esse tipo de afirmação? Eu teria que citar o próprio Foucault para eles. Fazer uma afirmação dessa é um ato de violência. Você não tem esse nível de convicção, nós não sabemos, porque nós não sabemos nada. O que menino não nasce menino, que menina não nasce menina, que a gente não pode utilizar mais, por exemplo, nos nossos documentos agora, a ideia de mãe, de pai, fazer esse tipo de distinção. Que autoridade filosófica, epistemológica, científica, filosófica você tem para fazer esse tipo de afirmação? Então, é uma contradição, porque o próprio pensamento deles é construído sobre uma base onde eles afirmam categoricamente, de forma lógica contraditória, de que não existe a verdade, que tudo é construção social. Então, o pensamento de vocês também é. Está conosco a Sivuca Maresias, boa noite. Soraya Nunes, boa noite. Sara Walker, valeu pela presença e participação de vocês. Você que está nos acompanhando, está muito empolgante. Eu tenho várias perguntas aqui, estou me controlando, estou me segurando, porque eu tenho muitas perguntas. Você que gostaria de fazer perguntas aqui pelo chat, fique à vontade. Você pergunta e o professor responde, o professor Wilson responde.